Você já sentiu que às vezes quando você vai fazer o render da sua pintura, ela não fica realista? Você pode até ter feito tudo certinho, mas mesmo assim ela não tem esse negócio que parece que ela é de verdade. Bom, no vídeo de hoje eu vou conversar justamente sobre isso, como que a gente faz para pintar a nossa ilustração de forma que ela fique bem realista. E antes da gente passar lá pro Clip Studio Paint, não se esqueça de deixar o seu joinha e de se inscrever no canal para você não perder mais vídeos de arte como este daqui que você vai ver. Muito obrigado e agora sim, bora lá! E bom pessoal, aqui estamos nós no Clip Studio Paint, hoje pra gente fazer um motoqueiro. De vez em quando eu começo meus dias, eu normalmente faço alguns aquecimentos, e uns dias atrás eu fiz esse aquecimento aqui que vocês estão vendo, que foi justamente da onde eu tirei o personagem que a gente vai desenhar hoje. Inicialmente era pra ser uma menina motoqueira, mas conforme eu fui ali pintando, eu comecei a sentir que tava mais pra um cara do que uma mina, então eu deixei ele sendo um cara mesmo. E que diga-se de passagem, eu acabei gostando muito do design, sabe? Foi uma daquelas coisas que a gente faz ali rapidinho, meio que sem pretensão nenhuma, mas a gente acaba gostando, sabe? Foi justamente o que aconteceu com esse personagem aqui, foi bem rapidinho, né, que eu fiz aquele sketch, mas eu gostei bastante e quis trazer algumas cores pra ele. E é justamente sobre isso que eu quero conversar com vocês, sobre as cores. Porque eu comecei ali fazendo alguns sketches. Eu inclusive fiz muito mais sketches do que esses que eu tô trazendo aqui pro vídeo. Só que esses sketches eu tava ali levando muito tempo pra fazer, acabei que eu não tava gostando muito deles e acabei deletando ali, né, uma parte deles pra que também o vídeo não ficasse tão grande assim, só com os sketches. Mas o que eu realmente fiquei impressionado foi quando eu comecei ali a pintar. Quando eu decidi ali levar o sketch final para a parte da pintura, eu acabei pintando essa arte de uma maneira diferente. E essa maneira diferente eu chego até a conversar um pouco nesse vídeo daqui, onde eu converso um pouco mais sobre cores e que de uma forma geral ela se baseia em pintar as cores que a gente acha que são as cores de verdade. E pera aí que eu vou te explicar porque isso ficou meio estranho. Às vezes a gente pinta as nossas artes sem pensar muito no ambiente que o personagem está. Mas isso daí acaba sendo um erro, porque o ambiente ele vai influenciar e muito nesse nosso personagem. Todas as coisas que estão ao redor do personagem vão influenciar na própria cor dele. E só um exemplo disso, né? Por exemplo, é que se estiver de noite, o personagem ele vai ficar mais escuro, e se tiver de dia, com um solzão estralando ali, o personagem ele vai ficar mais claro, porque vai ter mais luz naquele ambiente e todas as coisas ali, elas vão acabar refletindo essa luz, tornando todo esse ambiente ali que a gente está pintando um ambiente mais claro, com essas cores repimbocando de tudo quanto é canto. É realmente uma bagunça ali, né? A gente pega para realmente analisar o que tá acontecendo no ambiente, sabe? O que cada cor tá influenciando aonde. Isso daí é bem difícil, não vou mentir. Demora um pouco pra gente colocar o nosso cérebro ali funcionando, mas foi justamente esse o desafio que eu quis trazer para essa pintura. Eu pensei comigo mesmo, cara, eu vou fazer essa arte daqui, vou colocar ali um cenário meio que de Velho Oeste, um negócio meio montanhoso, meio árido assim, e eu quero fazer com que esse personagem ele consiga absorver muito das coisas que estão acontecendo nesse fundo, seja meio que uma conversa, né, onde as cores desse fundo vão transbordar no personagem e vice-versa, né? O personagem ele também vai influenciar o fundo com alguma coisa ali, né, das cores dele. E inclusive falando de pinturas, se você quiser aprender os fundamentos da arte, eu tenho um curso dedicado a isso, a ensinar para você todos esses fundamentos para que você consiga fazer excelentes pinturas, e você pode conhecer mais aqui na descrição ou utilizando o QR Code na tela. Lá eu te ensino de maneira detalhada como fazer iluminações e cores que funcionem para a sua peça.
cores essa que foram as primeiras coisas que eu decidi fazer nessa pintura, né? Como eu disse pra vocês anteriormente, o fundo foi um negócio que eu quis dar bastante foco. Tanto que, quando eu terminei de fazer o sketch, foi uma das primeiras coisas que eu decidi fazer. E o fundo, ultimamente, aqui no canal, tem sido uma coisa que eu não tenho trazido com tanta frequência, assim. Porque, de fato, fazer um fundo super bacana, ele leva tempo. Botar um fundão branco ali é 1 milhão de vezes mais rápido do que fazer uma arte como essa daqui que vocês estão vendo, né? Tem um fundinho mais preparado e tudo mais. Mas pro que eu queria fazer era importante, né? Porque já que a gente vai ter que fazer esse fundo transbordar a cor no personagem, nada mais justo do que começar com ele. E foi bem interessante porque dessa vez aqui, eu não estava utilizando a iluminação somente como um veículo ali de fazer o nosso personagem ficar legal. Eu estava realmente pensando na coerência da peça inteira, né? Então, por exemplo, nesse nosso personagem, a gente vai ter essa luz de recorte, que vai ser essa luz branca que vai passar ali nos arredores dele. Mas essa luz, ela não vem do nada e ela vai influenciar em outras coisas também. Então eu fiz questão dessa iluminação também estar pegando ali no parte terreno que tá um pouquinho atrás dele, iluminando assim todas as coisas que estão ali, né? O cacto foi uma das coisas que iluminou bastante, que eu parei ali até para pensar como que o cacto seria iluminado e tal, e foi muito bacana, sabe? Pensar nessa parte meio física mesmo, sabe? Tipo, putz, se esse daqui é um cacto, eu acho que ele vai ter essa parte meio translúcida, onde vai vazar um pouco de cor ali nas laterais, e no meio vai ser algo um pouco mais rígido. Tipo, eu não faço a menor ideia de como que é um cacto. Eu tive só um cactozinho quando era menor, assim, mas era aqueles minúsculos, não eram esse grande, então não faço uma menor ideia de como que é fisicamente esse cacto, mas o simples fato de você ficar ali matutando, pensando como que ele vai reagir, o que tipo de coisa eu acho que ele vai fazer, faz com que quando a gente vai pintar, a gente consiga dar mais credibilidade pra ele, porque isso aqui não é só um símbolo que representa um cacto, sabe? Eu realmente quis fazer com que ele fosse um cacto e que ele tivesse ali vivo respondendo a essa iluminação, da mesma maneira que nosso personagem está respondendo a essa iluminação. E essa foi uma das maiores diferenças entre essas duas últimas artes, né, desse personagem, aquela que eu comentei do último vídeo, para outras artes que eu fiz, porque eu tava muito pensando nisso, nessa questão orgânica mesmo, de todas as coisas dentro da arte, elas estarem se comunicando, e foi muito legal, sabe? Porque até, por exemplo, a fumaça que eu fiz saindo desse motor foi uma fumaça diferente. Eu já tinha feito fumaças e fogo assim em outras artes anteriores, mas não com essa riqueza de detalhes, com essa riqueza de pensamentos, né? Então, por exemplo, eu senti que essa fumaça ali, ela teria um pouquinho de influência do céu, então eu fiz ali questão de dar um pouquinho de tridimensionalidade para essa fumaça, colocando um pouquinho desse céu ali, né? Deixando um pouquinho mais cinza claro nos arredores. E eu também pensei, né, que pelo fato ali desse motor tá ignitado, né, tá pegando fogo, ele vai também deixar um pouco mais vermelho este cano ali. Então eu fiz ali questão de deixar esse cano todo ali pertinho, né, da onde tá saindo fogo, um pouco mais vermelho, como se aquele metal tivesse meio que derretendo, né, tipo aquelas paradas que saem da forja, que estão super vermelhas. Eu pensei meio que nisso quando tava colocando ali essa parte. E esse lugar é um dos lugares que eu mais pensei nisso, né, esse bagulho aí que ele tem nas costas, que é tipo um motorzão, pelo fato dele ser metálico, ele vai refletir muito dos arredores dele, o que dá pra contar bastante sobre o ambiente que ele tá inserido. E eu fiz questão de colocar tudo que eu pensei que estivesse acontecendo naquele ambiente refletido nesse bagulhaço aí. Então a gente vai ter, por exemplo, na parte de baixo, uma luz refletida desse sol. Ali na parte de trás a gente vai ter essa luz bem forte, mais branca, né, também raspando ali naquela beirada, né, fazendo um rim light. E a gente também vai ter a luz do céu refletindo. Então foi um negócio muito doido mesmo. Foi como se eu tivesse entrado ali naquela peça e tivesse navegando, construindo essa cena de uma maneira bem fiel, pensando mesmo em como seria
se aquilo ali fosse de verdade. E no final das contas, para mim é isso que faz uma pintura parecer realista, quando a gente realmente pensa nos fenômenos físicos que estão acontecendo ali no redor da peça, né? Como que todas essas iluminações vão interferir em tudo que tá acontecendo, né? Porque normalmente quando a gente vai fazer uma pintura, uma ilustração de um personagem, qualquer que seja, né? A gente muitas vezes vamos pelos cacuetes, aquelas coisas que estão ali na nossa mente, que nem sempre são verdades absolutas, mas são coisas que a gente já viu outros artistas fazendo, coisas que a gente já está acostumado a fazer, e a gente meio que não questiona, a gente só continua, né? Como por exemplo, as famosas sombras de multiply azul, que muita gente usa, né? É aquela camada em multiply que você começa a desenhar sombras. Mas será que a sombra ela realmente é azul em todos os lugares? Será que esse azul ele não vai ser mais intenso em um lado do que no outro? Como que é o fundo que a gente está fazendo para nossa arte? Será que isso não vai ter influência na cor dessa sombra? Isso daí é um monte de pergunta que a gente não precisa responder, mas quando a gente tira um tempo para responder, a gente fica com um resultado muito melhor. Um resultado que ele é mais fidedigno àquilo que a gente está querendo fazer. E é justamente isso que vocês estão vendo eu criar basicamente nessa peça, né? Uma peça onde eu tirei boa parte do tempo para pensar justamente nisso. E agora olhando em retrospecto, vendo como a arte está sendo criada, eu ainda acho que tem algumas coisas que eu poderia ter feito ainda mais, né? Principalmente com relação a essas montanhas do fundo. Eu acho que a pressão atmosférica nessas montanhas, ela seria muito mais forte, muito mais intensa e iria até mudar um pouco ali a cor, né, dessas montanhas. Mas de forma geral, eu gostei muito de como é que ficou o resultado e eu espero que você também. E agora chega da gente falar sobre este processo de pintura bizarríssimo que deixa a gente com um resultado mais realista e bora dar uma olhada pra gente ver de fato esta pintura. E bom pessoal, esse foi o resultado da nossa pintura de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe, né? Me siga aí nas outras redes sociais, deixa seu joinha no vídeo e aproveita que você tá aí. Que tal assistir este vídeo daqui? Tenho certeza que você vai gostar. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e foi!